Entrevista na Mirante News. A gente tem satisfação em receber hoje no estúdio da sua Mirante News, aqui no programa Abrindo o Verbo desta quarta-feira, a professora doutora Edith Ramos e o mestrando Augusto Camocco, de Angola. A gente vai falar sobre o 14º Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado. E para explicar melhor, até porque houve uma definição recente de que vai ser realizada aqui em São Luís, a gente vai começar com a anfitriã, que é o Augusto, nosso visitante aqui de Angola, já também vai participar do bate-papo, conversar com a senhora professora Edith Ramos. É um evento que, como a gente fala, né, tava dando uma pesquisada, reúne países da língua portuguesa, mais voltado para essa área, esse segmento do direito e políticas públicas também. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, dizer que é uma alegria imensa estar aqui, inclusive divulgando o nosso evento. Nós estamos na 14ª edição do Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado. Esse congresso, ele congrega países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, Brasil, Portugal, na África e na Ásia. Então, na África nós temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, e nós temos, então, esses países reunidos para discutir questões relacionadas ao direito constitucional. Envolve matéria de direitos fundamentais, instituições de justiça, e nós temos hoje a felicidade de ter aqui em São Luís um doutorado em direito direcionado para a lusofonia. Então, nós temos um doutorado que tem por objetivo estudar as instituições de justiça nesses países, bem como a América Latina, mas neste momento nós estamos enfocando nos países lusófonos. Até porque este mês, o mês de maio, é o mês que nós tratamos da lusofonia, da língua portuguesa como um vetor importante de comunicação, principalmente para os países do sul global. E esse evento vai ser aqui em São Luís? Isso mesmo. Em agosto, né? Isso, em agosto. Ele vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. As inscrições elas já estão abertas. É só ingressar no portal do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão e fazer a sua inscrição. Permite inscrição como ouvinte, mas também permite a inscrição para comunicações orais, ou seja, aqueles que quiserem apresentar resumos expandidos e artigos podem apresentar os seus artigos a partir dessa inscrição. Professora, vai ser onde? Já tem um local definido? Já. Ele vai acontecer tanto na Universidade Federal do Maranhão, no programa de pós-graduação em Direito, que fica na Rua do Sol, 117, e também vai acontecer na Universidade Selma, porque nós estamos em parceria. Então, a parceria da Universidade Federal com a Universidade Selma. Na Universidade Selma, a partir do programa de pós-graduação, mestrado, direito e afirmação de vulneráveis. Show de bola. Estou também aqui com Augusto Camocco, de Angola. Augusto, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. E esse evento que vai acontecer agora aqui em São Luís, né, pela primeira vez, mas também em Angola já foi realizado. Afinal de contas, a gente está na 14ª edição. Fala para a gente, antes da gente falar necessariamente do evento, a tua experiência aqui. Já está há muito tempo aqui em São Luís? Não, sensivelmente a caminho de 3 meses. Aqui em São Luís, 3 meses, exatamente, né? A título de formação no programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. E aí, esse tipo de evento, né, que, como a professora explicou, reúne os países de língua portuguesa. Fala para a gente, porque quem está acompanhando agora fica imaginando, só pegar o nome aqui do evento, Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado. Por ter essa mesma língua, praticamente, né, ou bem próximo, há realmente uma semelhança entre essa parte constitucional dos países também? Pois, por acaso, este Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado visa naturalmente analisar os sistemas de justiça militar, não é? Os sistemas, portanto, de justiça da lusofonia em geral, não é? Estamos a falar, portanto, tal como fez referência a professora Edith muito bem, dos países cuja língua é o vetor de ligação. No entanto, visa analisar o sistema de justiça, as semelhanças, a dissemelhança, não é? E, portanto, todos os aspectos que a todos os níveis podem funcionar como vetor de ligação. É mais ou menos essa perspectiva. E aí, fazendo essa comparação, há uma diferença muito grande
do Brasil com Angola nesse setor? Por acaso, o sistema de justiça brasileiro é um tanto quanto complexo se comparado ao sistema angolano, não é? Penso que é em função do Brasil ser uma federação, isso até certo ponto influencia bastante. Estivemos há bem pouco tempo a estudar o sistema de justiça brasileiro e, portanto, gostei, apesar da complexidade, não é? Mas tem poucas semelhanças, pouquíssimas semelhanças. Professora, como o Augusto está falando, o do Brasil é o mais complexo de todos? É isso? Quando o Augusto falou, eu me propus a estudar, gostei, mas é complicado. É isso mesmo? O Augusto Camocco está chegando agora. Ele é o nosso primeiro aluno estrangeiro aqui do programa de pós-graduação que veio fazer o mestrado em Direito em instituições do sistema de justiça. E, claro, a formação do Camocco é no direito angolano. Sim. Então, ele é licenciado em Direito em Angola e veio para o mestrado. Então, claro que quando você sai de um sistema, que você ingressa em outro sistema, você vai sentir a diferença. Mas a matriz dos dois sistemas é o mesmo. Nós temos a matriz portuguesa. Então, é claro que as diferenças fundamentais é porque no processo de formação da República Brasileira, com a proclamação da República, nós deixamos de ser um Estado unitário, que nós éramos no Império, e nos tornamos uma federação. E aí cada federação tem seu governo próprio, né? Cada unidade federativa tem seu governo próprio. E dentro de cada Estado, que é a unidade, tem o seu poder judiciário também, que são a Justiça Estadual. E, claro, para ele, que Angola é um Estado unitário, então a justiça ela é nacional, não há essa diferenciação, então, para ele fica mais complexo. No entanto, eu não falo que há uma distinção tão grande assim nos processos. Acho que, culturalmente, a gente tem a mesma matriz, nós temos elementos muito em comum, porque todos os estados lusófonos, principalmente o Portugal e os da África, que vem buscando e tiveram as lutas de independência a partir de 1975 e que hoje são estados que caminham para uma democracia mais consolidada, têm os mesmos princípios. Então, dignidade da pessoa humana, Estado democrático, república. Então, nós temos todos esses elementos de semelhança. Por isso, nós podemos fazer um congresso de direito comparado. E um outro elemento que é importante para que nós tenhamos um congresso dessa natureza é porque nós não temos, como os países de língua espanhola aqui na América, uma continuidade territorial. Então, se a gente pensar nos países que falam espanhol na América, nós partimos do México e vamos até o Uruguai, nós temos todo um conjunto de países que têm a mesma língua, que é o espanhol. Então, para eles, a realização de eventos dessa natureza é bem mais comum do que no nosso caso. Isso por inúmeras questões. Uma delas é porque os países africanos de língua portuguesa só começaram a ter independência de Portugal a partir de 1975. Então, são democracias muito recentes. Sim. E as constituições elas vão se formando, constituições com essa natureza democrática, a partir do ano 2000, 2004, 2010, como Angola, a Constituição de 2010. Então, nós estamos exatamente no momento de trabalhar essas convergências constitucionais, porque a nossa Constituição é uma das mais antigas, só não é mais antiga do que a de Portugal, e nós nos inspiramos nela, né, que é de 1976. Então, veja a crescente. Nós temos a de Portugal, de 76, a do Brasil, de 88, e a de Angola, de 2010. E nós vamos ver que há uma linha de construção constitucional que começa lá em Portugal e vai se espalhando pelos países lusófonos. O problema é que nós não estamos no mesmo território, nós não estamos no mesmo continente. Eu estou falando de uma estrutura tricontinental. Então, eu estou falando do Brasil, na América, de Portugal, na Europa, e dos países lusófonos na África. É mais difícil de a gente tentar juntar esses países do que se nós estivéssemos no mesmo território. Mas, então, o que nos une? A língua. Então, a partir desse momento, e há um elemento importante aí, porque foi exatamente aqui em São Luís que nós tivemos, em 1989, o primeiro ato concreto de constituição da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP. E essa comunidade ela fez uma reunião, então,
os representantes de Estado e do governo de países de língua portuguesa se reuniram aqui em São Luís, e por isso São Luís é um marco, e é importante que esse evento ocorra aqui em São Luís, porque foi onde nasceu concretamente a comunidade de países de língua portuguesa, que hoje tem sede em Lisboa, e reúne todos os países que falam ou que tenham a língua portuguesa como língua oficial. Pode até ter uma outra língua ou mais, mas se português for língua oficial, faz parte da CPLP. Comunidades autônomas, porque nós temos Goa, né? Nós temos outros países, outras comunidades que não são países, mas falam português. Sim. E a diáspora também, porque nós temos muitos brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos no mundo falando português. Então, todos estão envolvidos nessa questão da língua portuguesa. E essa comunidade, que é uma organização internacional, ela tem tratado muito de unir os países de língua portuguesa, porque nós precisamos nos unir. Nós precisamos perceber que nós somos uma comunidade no mundo de mais de 260 milhões de pessoas que falam língua portuguesa. Eu tenho olhado as perspectivas e as estatísticas daqui para o final desse século, que é o século XXI, a língua portuguesa vai ser uma das línguas mais faladas no mundo. Nós estamos em 5º lugar, mas possivelmente nós possamos chegar em 3º e até 2º lugar. Muito motivada pela África, né? A língua portuguesa tem cada vez mais avançado, né, nas comunidades africanas, e a África tem uma população jovem que está se multiplicando, enquanto, por exemplo, o Brasil nem tanto, né? A Europa nem tanto. Então, a tendência é que a língua portuguesa esteja extremamente fortalecida e se torne uma das línguas mais faladas no mundo. A gente vai continuar com esse bate-papo logo após o intervalo, 2 horas e 45 minutos. Abrindo o Verbo na Mirante News FM. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. João Ricardo. 2 horas e 50 minutos, a gente segue aqui no Abrindo o Verbo, na sua Mirante News, conversando com a professora doutora Edith Ramos e também com Augusto Camoco, mestrando em Direito Constitucional de Angola. Está nos visitando aqui, como disse o Augusto, há 3 meses, né, Augusto? Exatamente. Vai seguir por mais um tempinho, até porque o evento é só em agosto, né? Com certeza. É isso aí, tá no intercâmbio aqui em São Luís, aqui no Brasil. Professora, voltando a falar com a senhora sobre essa questão da Constituição. Nesse exato momento, deixa eu ver se ainda está aqui acontecendo, tá rolando, lá na Câmara dos Deputados, e a gente está acompanhando essa discussão do fim da escala 6x1. E essa história da nossa Constituição, que o Augusto falou assim, rapaz, eu comecei a estudar e eu vi que realmente é cheio de coisa. E muita gente fala, é cheio de retalho a Constituição, perdão. Tem mais essa PEC aqui, que provavelmente vai ser, pelo que a gente está vendo, aprovada. Proposta de emenda à Constituição. É uma Constituição, de fato, muito retalhada, mas isso tem a ver com a nossa realidade que vai mudando, então a Constituição tem que acompanhar. Qual a sua opinião sobre essa questão de todo ano ter uma enxurrada de PECs a serem, pelo menos, apresentadas, nem todas aprovadas? É uma questão que envolve um pouco dos nossos elementos sociais, culturais e políticos próprios do Brasil e também da forma com que foi estruturado o sistema constitucional brasileiro. Porque, veja só, as constituições dos países lusófonos, e aí eu incluo Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, são constituições que têm a mesma característica do Brasil. São rígidas, elas são analíticas, ou seja, muito extensas, mas uma característica própria dessas constituições que o Brasil não tem é que elas têm um tribunal constitucional. E esse tribunal constitucional ele é dedicado exclusivamente para fazer o controle de constitucionalidade das normas. Aqui no Brasil, a gente não tem propriamente um tribunal constitucional. Nós temos o Supremo Tribunal Constitucional, que, além de julgar outras matérias, julga matérias também constitucionais. O STF, né? Que é o STF. Isso faz com que, muitas vezes, as discussões a respeito de temáticas de controle de constitucionalidade acabam envolvendo questões políticas do momento, tensões do momento, pressão da mídia. E, claro, a gente não pode imaginar que os ministros do Supremo Tribunal Federal não sejam pessoas. Eles vão sofrer pressão, eles vão verificar como está a situação.
E isso impacta muito no que o Congresso vai atuar em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal. E também tem um jogo político, tem um outro elemento. Nós estamos em um período eleitoral, no ano eleitoral, e aí determinadas discussões, elas precisam muito mais estar presente no jogo político dentro do Congresso do que outras. E como a nossa Constituição é analítica, significa dizer que é uma Constituição cujos determinados conteúdos só são constitucionais porque estão escritos dentro da Constituição, mas não são essencialmente constitucionais, e isso permite que haja aí uma quantidade muito numerosa de propostas de emenda à Constituição, que vão, logicamente, de acordo com o jogo político do momento. Aquela questão que muito se fala que o STF é o guardião da Constituição, mas deveria ser só apenas guardião da Constituição. É um debate válido, então, porque a senhora falou que em alguns países há um tribunal só para isso, né? Válido demais, João Ricardo. Por quê? Porque se eu tenho um tribunal constitucional, esse tribunal ele não vai julgar matéria ordinária, ele não vai julgar habeas corpus, ele não vai julgar deputado, ele não vai julgar senador, ele não vai julgar outras autoridades, ou seja, ele não vai fazer outra coisa senão o controle de constitucionalidade. Então, em princípio, ele estaria mais distante do jogo político do momento do que um tribunal que tem que fazer várias coisas. Além do controle, tem que julgar essas matérias que são matérias ordinárias, mas de competência deste tribunal. Então, eu sinto, e aí pelo direito constitucional comparado, pela análise que nós fazemos dos tribunais constitucionais na lusofonia, Portugal tem um exemplo de tribunal constitucional, um grande exemplo de como um tribunal constitucional deve atuar no controle de constitucionalidade e pode nos servir como base para que nós comecemos a entender qual é a função de um tribunal e da necessidade de nós termos uma mudança na Constituição, aí seria uma nova proposta de emenda para termos um tribunal específico de controle de constitucionalidade. Vou pegar esse gancho aqui, Augusto. Lá em Angola, como é que funciona essa questão do controle da constitucionalidade no judiciário, né? Porque aqui você acho que já percebeu como é que é esse negócio. A professora falou de novo, que a gente acompanha todo dia. O STF se envolve em pautas que muitos até discutem, aí vira polêmica, né? Era para o STF estar nessa discussão? Não era? Deveria ser só o guardião da Constituição? Como é que funciona em Angola? É mais objetivo ou também tem toda essa influência política, no fim das contas, em decisões do judiciário? Pois, do ponto de vista de controle da constitucionalidade em Angola, dizemos que é misto, não é? É difuso na base, porque lá os tribunais, quase todos os tribunais têm, portanto, a competência de fiscalizar na base o controle constitucional. E no topo temos o Tribunal Constitucional, enquanto o tribunal competente de revisar as matérias constitucionais, não é? Propostos a nível da base, não é? Pelos tribunais inferiores, no caso. Então tem esse Tribunal Constitucional. Lá eles têm o Tribunal Supremo. Então o Tribunal Supremo tem essas competências ordinárias que o nosso Supremo teria aqui. E o Tribunal Constitucional, ele fica específico para julgar as matérias de controle de constitucionalidade. Exatamente. Ano passado, esteve aqui em São Luís uma juíza, conselheira do Tribunal Constitucional de Angola. Ela veio visitar São Luís, esteve no nosso programa, ministrou palestra, visitou diversas instituições aqui, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Ela saiu muito impressionada das instituições, mas uma das coisas que foi muito tocado quando ela esteve aqui foi exatamente esse elemento diferenciador da existência de um tribunal. Porque a existência de um tribunal constitucional... Professor, desculpa, mas é só o Brasil que tem... Essa é uma peculiaridade brasileira? O STF ser isso? Na característica da lusofonia, sim. Né? Só o Brasil tem um único tribunal com matérias ordinárias, como o Supremo, e matérias constitucional. Os demais têm tribunal constitucional. Assim, uma ideia que me surgiu. Seria, então, uma reorganização necessária deixar o STF como tribunal constitucional e transferir outras pautas para o STJ, ou criar realmente um outro tribunal, deixar o STJ do jeito que está, o STF ficaria com essas outras pautas e aí criaria esse tribunal constitucional?
Porque aí seria apenas uma questão de nomenclatura. Sim. Tá? Ele ficar sendo chamado de Supremo Tribunal Federal e com as matérias constitucionais apenas, ele é um tribunal constitucional, só com o nome Supremo. E as outras matérias serem dirigidas ao STJ. É uma possibilidade. Mas, na minha impressão, eu acredito que seja mais vantajoso deixar o Supremo com as pautas que estão aquelas matérias não constitucionais e criar, sim, um tribunal constitucional, retirando do Supremo as competências de controle concentrado e de controle difuso, ou seja, aquelas competências de ações que vão direto ao Supremo e aquelas que vão por recurso extraordinário. Então, o melhor seria ter um tribunal constitucional. Professora Edith Ramos, esse papo que a gente teve aqui vai ser também tema desse congresso, afinal de contas, como a senhora falou, direito constitucional comparado, né? Quando a gente compara, a gente acabou fazendo essa comparação aqui de Brasil e Angola, mas outros países lusófonos também vão ter essa comparação feita, né? Sim, esse é o objetivo. Por quê? Porque nós percebemos que quando nós fazemos reuniões como essas, e nessas reuniões nós discutimos temáticas que são temáticas sensíveis para todos os países, nós encontramos caminhos que podem ser melhor estruturados a partir das diferentes experiências. Então, a troca de experiências nesses eventos, elas são fundamentais para que a gente possa olhar com os olhos dos outros e os outros nos olharem com os nossos olhos e assim nós possamos compreender melhor o funcionamento do sistema e termos pistas de como construirmos estruturas de justiça mais adequadas à nossa realidade. Pois, relativamente a esse elemento, só para acrescentar, Brasil, por exemplo, já discute a necessidade de um tribunal constitucional, não é? E Angola, portanto, vê também o sistema de Brasil, por exemplo, tem o Superior Tribunal Eleitoral, certo? E Angola já analisa também, já discute a questão da existência de um tribunal especificamente para tratar as questões eleitorais. Lá em Angola. Exatamente, porque tem apenas uma comissão nacional eleitoral. É uma comissão que, até certo ponto, pode não responder a todos os níveis à demanda, não é? Então, já discute essa questão, não é? Também de ter uma estrutura, um superior tribunal eleitoral, tal como o Brasil tem, e achamos que nessa perspectiva há necessidade, sim, de se analisar este aspecto também. Tá certo, são assuntos interessantes, né, que a gente teve aqui rapidamente, meia hora, e tem muita coisa para ser debatida sobre esse assunto. Por isso, professora, para a gente finalizar, reforça para a gente, quem quiser participar do evento, como é que faz? Estão todos convidados para o 14º Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado. Vai acontecer aqui em São Luís, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. As inscrições estão abertas, é só entrar no site do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão. O evento ocorrerá tanto no prédio do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMA, quanto no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Selma. Augusto, obrigado pela presença também. Obrigado. E até uma próxima oportunidade, meu irmão. Ok, eu que agradeço. É isso aí, conversamos com a Edith Ramos, professora doutora, e Augusto Camoco, mestrando, Augusto Camoco de Angola, que bateu um papo conosco sobre direito constitucional. 3 horas em ponto, a gente volta já. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200. São Francisco, São Luís, Maranhão.